falar do Carlixo, não do Carleto da seleção, do Carlixo. Já falamos do Carleto, agora a gente vai falar do Carluxo. Esse sim merece ser humilhado. Merece ser humilhado. A gente tem aqui o Julian Lemos, postou uma das duas leis, duas manobras, duas MPs, duas coisas que o Carluxo fez. Cara, ele tem 45, desde os 17, ele está quase 30 anos na vida pública, né? Sim. O Carlixo, né? E um dos grandes feitos dele, traz o Julian Lemos aqui, grandes projetos do Carlixo, um dos projetos do vereador federal Carluxa, vereador parasita e irrelevante, fica aqui o desafio para seus bajuladores e apoiadores, mostrem em décadas um único projeto útil que faça ele merecer usurpar uma vaga de senador de um filho de Santa Catarina. Tá muito boa essa briga, né? Entre a extrema-direita e a Caroline de Tônia, Ana Campagnolo, Bolsonaro. Aí é o Alan dos Santos, a gente vai mostrar aqui defendendo com unhas e dentes a família Bolsonaro, por que será, né? O Eduardo também. E tem a entrevista, assim, o Julian Lemos, ele é tipo como se fosse uma Joyce Hasselman de calças. Ele adora odiar a família Bolsonaro. Aí tem a entrevista do Julian Lemos que é tipo assim, não, isso é a diferença minha pro Carluxa, né? Por exemplo, eu tenho Cane Corso, ele tem Lulu da Pomerânia, não tô dizendo nada, não tô insinuando nada, é só para ver a diferença do discurso dele pro meu. Ele pega abaixo mesmo, abaixo da linha de cintura, o Julian Lemos. E agora ele tá mostrando que lei é essa aí que ele trouxe, que bosta é essa aí? Vamos ver aqui, ó. Não, ó, claro, projeto de lei 2011, autores, vereador Carlos Bolsonaro, o autor, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dia 15 de maio, dia do operador de faixa do cidadão. O que é isso? Operador de faixa? Não dá para entender. Não sei. A outra. Dia do orgulho heterossexual. Mas por quê? Carluxo? Justo o Carluxo tá propondo isso. Justo o Carluxo? Quando o Poder Executivo envidará, não sabe nem escrever, uma lei, um projeto de lei escreve errado, esforços no sentido de divulgar a data instituída por esta lei, objetivando conscientizar e estimular a população a resguardar a família, a moral, os bons costumes e os princípios cristãos. Mas aí eu achei legal da parte do Carluxo, porque mostra que ele não legisla apenas em causa própria, né? É verdade. É verdade. E tem a justificativa aqui, Helder. Tem a justificativa que é importante. A heterossexualidade refere-se à atração sexual ou romântica entre indivíduos de sexos opostos. E é considerada a mais comum orientação sexual dos seres humanos. A utilização corrente do termo tem as suas raízes na abrangente tradição da taxonomia da personalidade do século XIX. Porém, podemos observar que, no decorrer dos tempos, aconteceram inúmeras mutações nos padrões dos relacionamentos afetivos em toda a sociedade. A minha intenção, ao apresentar a matéria em questão, é simplesmente o de homenagear os padrões de afetividade responsáveis pela existência de todos nós nesse planeta. Portanto, podemos concluir que, se não fosse o relacionamento entre o homem e uma mulher, com certeza não estaríamos aqui para cumprir nosso papel de legisladores. Porra, então não é para ter mesmo, caralho. Imagina se não existisse a família Bolsonaro, cara. Pois é, cara. Ou se seu pai fosse viado, olha só que maravilha pro mundo. 5 vagabundos a menos no mundo. E 4 deles ainda na política. Olha só. Ia ser só sucesso, velho. Também concordo. Mas teve gente. A comunidade LGBT aí, não quero jogar lixo no campo de vocês, mas para salvar o Brasil, convenhamos que seria uma boa. Sim, como a gente disse aqui, a família Bolsonaro é um ponto de fora da curva no mundo, na história da humanidade, cara. Não existe família mais vagabunda que essa, nem a família do Albandi, até porque o Albandi trabalhava muito como vendedor de sapatos. Vendedor de sapato, né? Você tem o Alan dos Santos aqui, claro que defendendo o Carlixo, né? Defendendo, porque se em Brasília o Eduardo Bolsonaro pagava o Alan, dava um salário para ele, pagava a mansão dele, né?
Dizem por aí, eles também dizem por aí toda hora. Eu não sei como está se subsistindo o Alan dos Santos nos Estados Unidos há tanto tempo sem trabalho, né? Agora está aparecendo na timeline. Será que a timeline paga para o Alan falar aquelas besteiras todas? Mas ele está aqui, ó, Helder, muito revoltado que o Carlixo está sendo desrespeitado em Santa Catarina. Os políticos de Santa Catarina estão sendo bem canalhas ao não abraçar Carlos Bolsonaro. Hoje, todas as pessoas que se elegeram, em Santa Catarina, se elegeram graças aos esforços políticos e eleitorais de Carlos Bolsonaro. De Santa Catarina? O que tem a ver? O Carluxo não sai de Brasília ou do Rio, nunca vi em Santa Catarina. E ele foi para Brasília só quando o pai virou presidente. Até então ele nem conhecia Brasília. Sim, não sabia sair do Rio de Janeiro, né? O GPS dele não tinha, né, nada além da zona sul do Rio. Não. Nada. Era Barra da Tijuca, Câmara Municipal. Para a boca do pai dele, discursos contra a ideologia de gênero, discurso contra o feminismo, discurso contra a esquerda, porque ninguém tinha êxito político eleitoral até então. É óbvio que o professor Olavo de Carvalho é quem fez com que esses discursos fossem desmascarados, mas eleitoralmente quem fez isso foi Jair Messias Bolsonaro. E a ingratidão dessa gente, ao não querer abraçar o Carlos Bolsonaro e ficar jogando picuinha no ouvido do eleitor de Santa Catarina, está sendo bem canalha. Olha só, Marco Antônio, que não é de Minas Gerais, foi para Minas Gerais para se candidatar ao Senado, está tomando rasteira, e não é do povo, é dos políticos. Carlos Bolsonaro está tomando rasteira, não é do povo, é dos políticos. E você olha à esquerda, o Lindenberg Faria já foi prefeito, onde eu nasci, Nova Iguaçu. Ele tem sotaque nordestino e foi eleito na Baixada Fluminense. Quando você for olhar, né, esse argumento de que o Carlos não é de Santa Catarina, Jair Messias Bolsonaro é de Campinas, se fez no Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro, que está fazendo um trabalho sensacional, bem dizer, quase salvando o Brasil. Ele não é de São Paulo. Para aí. Ele quer fazer essa comparação mesmo? Eu vou até passar um pano pro Bolsonaro. Com quantos anos o Bolsonaro foi pro Rio? O Bolsonaro não foi pro Rio de Janeiro num dia e no outro virou político, né? E o Carluxo nem isso, ele nem mora em Santa Catarina. Ele quer fazer essa comparação, quer fazer a comparação com o Lindbergh também, que mora desde jovem lá no Rio de Janeiro. Não faz sentido nenhum. Nenhum. E me assusta que eu achava que o Superman ia ser candidato a deputado, é candidato a senador. Candidato a senador, sim. Meu Deus do céu. Em Minas Gerais, do jeito que vota mal, vai eleger Superman Marco Antônio. Rio, eu vou te contar. Do Rio. Estou bem decepcionado com os políticos de Santa Catarina. Mas já era de se esperar, né? Porque uma das marcas que representam o Brasil é a ingratidão. O final do vídeo é bonito, hein? Defendendo a família Bolsonaro, porque é o que resta para o Alan dos Santos, né? Se ele se desprender da família Bolsonaro, ele não tem sustento, ele não tem o que comer, Helder. Não. E o Eduardo também se posicionou sobre isso daí. Eles não vão largar a mão, tá? De emplacar o Carluxo como senador por Santa Catarina. Ele fez um textão, e a gente vai ler aqui, ó. Este não é um post que gosto de fazer, muito pelo contrário. Não faz. Tá-lo ao máximo, fazendo contatos privados. Porém, após ter sido exposto publicamente estas minhas tratativas, sinto-me na obrigação de esclarecer alguns pontos que deveria ser óbvio para todos que vestem a camisa de um time político. Este assunto é tão surreal que tenho dificuldade de comentar. Infelizmente, para mim e para vocês, terei que interromper o trabalho. Que trabalho, mano? Trabalho. Faz um ano quase não trabalha. E falar obviedades. Não, com um ano não, Helder. Faz 45 anos que ele nunca trabalhou. E falar obviedades que, ao que parece, ainda surpreendem alguns. Sei que muitos acreditam que grupos políticos são estruturas anárquicas e de vocês, principalmente. Vocês chegaram, sequestraram o PSL, sequestraram a direita, depois sequestraram o PL. Vocês têm certeza que grupos políticos são estruturas anárquicas.
em sintonia depois de uma guerra pública de opiniões. Deixe-me contar uma novidade. Não são, isso mesmo, um grupo político precisa de estrutura hierárquica e liderança estabelecida com diretrizes e valores definidos de forma organizada e programática. É literalmente forjado sobre as bases de comando e da personalidade política que o estruturou. Então deveria ser forjado em cima da personalidade do Valdemar Costa Neto. Goste-se dele ou não, é inegável que meu pai fundou um movimento político, mas não um partido. Nisso ele fracassou, até o MBL conseguiu. Ele tem um grupo político e é a liderança desse grupo. Por anos, com base em sua personalidade, mas assim, com base em sua personalidade, para você basear alguma coisa na personalidade do Jair, o que você vai criar? Você vai criar um grupo em que as pessoas entram para ficar xingando minorias e fazendo piada do Ari Toledo. É essa a personalidade do seu pai. Chorando quando tá com um camarão entupido no cu. É isso a personalidade do seu pai, né? Pessoas desconhecidas ou com baixa popularidade foram elevadas ao status de celebridades políticas através dessa conduta dele. A despeito do mérito pessoal de cada um, é um fato incontestável que foi ele o responsável por criar esse imenso movimento político e dar notoriedade a inúmeras pessoas. Dito isso, quando você nos procurou lá no início da sua jornada para pedir nosso apoio político, você assumiu um compromisso. Chame-me de antiquado, mas ainda acredito na ideia de honrar compromissos. Quando você veio até nos pedir apoio, comprometeu-se a reconhecer e respeitar a liderança de quem iria projetar sua carreira política. Se não fosse assim, deveria ter deixado claro e dito. Vejam bem, quero o apoio de vocês, quero que projetem minha imagem e me tornem conhecido. Contudo, se eu ficar conhecido, não vou dever nada. Reservo-me no direito de me insurgir publicamente contra as escolhas e decisões de vocês. Aí tem aqui, fala da Ana Campagnolo, relembro que em 2018 a própria Campagnolo enfrentou resistência ao deixar o oeste catarinense mudar-se para Joinville, muitos queriam barrar sua candidatura sob o pretexto de que ela não era dali, pois bem, o mesmo princípio que defendi para ela, defendo agora para Carlos Bolsonaro, deixemos o povo catarinense decidir se ele é ou não um bom candidato, não vou ler, né, o resto aqui do fio do Eduardo Bolsonaro, porque... Resumidamente, a gente sabe muito bem o que isso significa, né, Bézio? O que isso significa? Que a prioridade sempre é arranjar uma teta para um dos filhos do Bolsonaro mamar. É colocá-los todos em cargos, tá? Em que eles possam manter os tentáculos dessa família em vários estados possíveis. Aí você vai ter a Micheque em Brasília, o Carluxo em Santa Catarina, o Eduardo aqui em São Paulo, o Flávio no Rio de Janeiro. Você tem ali espalhado em várias regiões. Quando o abortinho se alfabetizar, provavelmente ele vai tentar algum estado-chave no norte ou no nordeste, e a fraquejada, quando tiver idade, também, mesma coisa. Eles vão espalhando, mesmo não tendo morado em nenhum desses lugares. A justiça eleitoral é leniente com essa situação, mas não deveria ser, porque é um absurdo. No entanto, é bom para ver também, e eu vou falar muito disso no vídeo que vai sair à noite, como que funciona, né, esse personalismo em torno da família Bolsonaro. Eles querem utilizar a máquina pública em prol dos interesses pessoais da família, e é isso, e acabou. Quem ousar passar por cima desse objetivo deles, do objetivo de perpetuar todos os integrantes da família no poder, vai ser queimado, vai ser chamuscado. Aconteceu com a Joyce, aconteceu com o Alexandre Frota, com o Mandetta, com o Sérgio Moro, vai acontecer com a Carol de Tone e vai acontecer com a Campagnolo. E quando se trata de mulher, eles vão para cima ainda com mais virulência, porque eles não admitem que políticas aliadas a eles tenham esse comportamento de ter personalidade própria, de tentar se desvincular, eventualmente, da imagem da família Bolsonaro. Mas também, Beze, é o que eu sempre digo, triste de quem imaginou, em algum momento da vida, que seria política nesse grupo bolsonarista e que poderia decidir por si própria, sem pedir a bênção do Jair, e ainda assim fazer a boa em cima disso. Não vai fazer, cara. Os caras são gangsters. Eles não vão deixar. Eles falam muito de questão de hierarquia, coisa e tal. Só que não é bem isso. A hierarquia funciona dessa maneira aí. O grupo político é nosso, a família que tem o poder é nossa. Se vocês não quiserem, saiam. Procurem outro partido. Não vai ser problema para nós.
Cara, é incrível que a gente viu aqui os tipos de lei que o Carlos Bolsonaro utilizou, né? Fez ali na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, né? E se você for pegar tudo que a família Bolsonaro fez, não dá uma lei que presta, Nada, não existe nada, zero, cara. É incrível como essa família se perpetuou sem fazer absolutamente nada, né? Com uma comunicação violenta e de ideologias e de contra o comunismo e contra a ideologia de gênero e contra... E não tem nada para mostrar. É impressionante. São anos, se somar Flávio, Eduardo, Abortinho agora, Carlos, dá mais de 200 anos quase na política pública, sem uma lei que preste, que faça diferença para o povo. Não tem nada. Não nada pra apresentar, nada. existe família, não existe um caso desse na história da humanidade. Gente tão desqualificada e que tem tanto poder, Helder. Porque você vê... Sequestraram toda a direita brasileira, Beze. Tá no bolso dos caras. E quem ousar passar por cima do comando deles está sendo queimado, igualzinho tá acontecendo agora com a Carol de Tony. Eu acho muito bem feito pra Carol de Tony, tá? Você entrar numa dessas, abraçar um movimento como o bolsonarismo, você vai terminar dessa maneira. Ou você tem que aceitar ser subserviente ao Bolsonaro e à família. Você quer ter a chance de trabalhar aqui no Brasil e fazer um dinheiro extra em dólar? E tá aqui do lado esse print que mostra exatamente isso acontecendo com uma pessoa real. A Fernanda simplesmente assistiu às 3 aulas gratuitas com o Clayson e entendeu como poderia transformar o tempo livre em uma renda de verdade. E aí, a Fê no primeiro mês já chegou a 104 dólares. Se convertidos, dá um pouco mais de 520 reais a mais na renda. É um dinheirinho extra que dá para salvar uma conta, um passeio extra com a família. Você não vai pagar nada para entender como tudo funciona. Não é nada dessas falcatruas na internet, tigrinho, bet, nada disso. É um trabalho honesto que exige dedicação, mas que recompensa de verdade. E se fizer sentido para você, se achar que vale a pena, aí sim você continua. Mas entra lá, assiste as aulas, pode ser o começo de uma virada. Clica no primeiro link da descrição e veja as 3 aulas onde o Clayson mostra como ganhar uma renda extra em dólar.